Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e agora sim, 100% ou algo tão próximo disso, estou aqui hoje para apresentar mais um Rádio Oslo Indica. Desta vez indicando o livro-jogo Legacy, O Enigma do Sol Oculto. Sim, finalmente o episódio de Rádio Oslo Indica em que eu não irei falar sobre nenhuma série nichada. E fazia um tempo já que eu queria trazer esse livro pra cá porque ele me surpreendeu muito positivamente. Claro que eu vou discorrer mais acerca disso ao longo do episódio, afinal esse é o objetivo dele, mas só pra chamar a tua atenção, ouvinte, até onde as minhas fontes me indicaram, esse é o primeiro livro-jogo nesse formato Legacy. Isso é, as suas decisões têm impacto no decorrer da história. Esse livro foi pensado para você interagir diretamente com ele, seja colando adesivos, desbloqueando artefatos, ganhando experiência e até mesmo arrancando páginas. Uma proposta no mínimo peculiar, não é mesmo? Vamos pro episódio de hoje então? Mas antes da gente falar do livro-jogo de fato, eu preciso dar o contexto de como surgiu ele. Pra quem não tá ligado, esse livro surgiu através de uma campanha de financiamento coletivo encabeçada pelo site Jovem Nerd, como expansão do universo dos nerdcasts de RPG com temática Cthulhu Mitos. Uma campanha que eles começaram a dramatizar no formato de áudio lá em 2017, que foi ganhar seu desfecho em 2020, e eles aproveitaram o ensejo para também lançar essa campanha de financiamento coletivo que eu comentei, expandindo o universo com uma HQ que adaptaria os 4 capítulos da história, 2 romances, um sinfim de outras bugigangas em mapas, estátuas e documentos, e é claro, o livro-jogo Legacy. Como eu não tinha muita grana na época, acabei pegando somente o pacote básico de livros, isso é, a HQ, os 2 romances e o livro-jogo, todos no formato brochura. Eu lembro que nesse meio tempo, entre eles anunciarem a campanha e começarem a produzirem os materiais de fato, rolou a pandemia, o que atrasou os envios, assim que eles estavam previstos para serem entregues em novembro de 2021, mas só chegaram aqui na minha casa mesmo em junho de 2022. Mas, Thiago, por que você tá dando toda essa volta pra falar de um livro que eu não fazia ideia que existia? Sei lá, bicho, eu sou prolixo. Fazer o quê? Não, mentira, gente. É só pra dar o contexto mesmo de como rolou todo esse processo. Eu acho que é importante entrar nesses detalhes. Quem me conhece sabe, eu demoro, mas chego lá. Mas bom, os livros chegaram aqui em casa e eu fiquei impressionado com a qualidade do material. Uma parada muito legal dessas campanhas desse tipo é que quanto mais gente apoia, mais paradas a gente consegue desbloquear. Essa campanha de financiamento do Cthulhu mesmo, ela bateu recordes de arrecadação da América Latina. Nenhuma outra campanha na América Latina tinha batido os números que essa campanha bateu, até ser batida recentemente pela outra campanha do Jovem Nerd, mas a gente não entra nesses méritos. Enfim, eu sei que quanto mais gente ia participando da campanha, mais páginas os livros iam ganhando, por exemplo, mais histórias extras iam sendo adicionadas à HQ e o livro-jogo ia ganhando mais e mais etapas. E outra parada bastante legal foi ver os esboços que os artistas tinham imaginado inicialmente para suas obras, né? Para as capas dos livros, para a graphic novel e como elas foram evoluindo. Esse comentário é mais pertinente com relação aos romances, que eu penso também de eventualmente trazer para cá, mas o foco de hoje é o livro-jogo Legacy, afinal tá no título. Mas assim, se vocês gostarem desse episódio, se vocês quiserem saber mais sobre essa biblioteca, por assim dizer, como eles chamaram, né? Biblioteca, não lembro agora o termo que eles deram, mas enfim, essa parte de Cthulhu Mitos do Jovem Nerd, com certeza
certeza, assim, eu trago mais um episódio só pra comentar sobre esse romance dividido em 2 partes. Enfim, como eu disse, o livro Jogo Legacy foi uma recompensa que desbloqueou após bater um número X de arrecadação, e diz o pessoal do Jovem Nerd que ele seria o primeiro nesse estilo. E eu sempre ouvi falar de livros-jogos, em que você vai escolhendo o rumo da história conforme vai lendo, né? Tipo, se quiser entrar no calabouço, vá para a página X. Se quiser dar meia volta, vá para a página Y. Bem na pegada do Bandersnatch, se é que alguém lembra desse filme. Mas enfim, foram livros que ficaram muito famosos na década de 90, pelo que eu vi num nicho muito específico de jogadores de RPG de mesa que também gostavam desses livros, mas a proposta meio que parava por aí, no sentido de que você só ia escolhendo as etapas e vendo quais caminhos bifurcavam. Inclusive, eu tenho a impressão que esses livros, eles têm o mesmo problema do filme do Black Mirror, que eu citei aqui, o Bandersnatch, que no sentido de que, olha a redundância, né? Mas enfim, independente das suas escolhas, o final seria o mesmo. Dá a impressão que ele só dá uma falsa sensação de escolha. No final, todos os caminhos bifurcam para a mesma direção. E a proposta de um livro Jogo Legacy, como dizia o pessoal do Jovem Nerd, era de mudar isso. Mais do que você apenas ler a história, você passa a interagir diretamente com ela. E as suas escolhas têm consequências. Você pode criar fichas de personagens bem no estilo de RPG, vai poder escolher as habilidades, como agilidade, inteligência, entre outros atributos que vão influenciar na sua gameplay. Você vai poder travar combates, investigar locais, entrevistar pessoas. Enfim, é uma experiência bastante imersiva, ambientada na Europa da década de 1920, onde a filha de um conde está desaparecida na pacata cidade de Oxford, que tem sido assolada por um serial killer que sequestra jovens e realiza rituais ocultistas. Porque afinal, é um livro de Cthulhu Mitos, né? E quem é fã de Cthulhu ou só gosta de um terror de leves, sendo bem eufemista? Enfim, esse universo é uma ótima pedida porque a escritora Karen Soarelli, ela não poupa detalhes, e teve momentos, gente, que eu tive que dar uma pausa. Assim, pensei, rapaz, isso aqui tá violento, isso aqui tá macabro demais, deixa eu respirar um pouco aqui, porque, mano, era isso, era muito vívido. E a minha sorte é que quando eu finalmente decidi ler, quem ouviu aí na temporada passada, né, a minha longa jornada até voltar a ser leitor, eu só fui ler esse livro, decidi pegar esse livro Jogo Legacy lá no final do ano passado, e logo que eu comecei a ler, eu pensei, não, isso aqui tem potencial, isso aqui é muito legal, eu não quero ter essa experiência sozinho. Eu chamei a Vi pra ler comigo, pra gente ler junto. E, cara, foi a melhor escolha da minha vida, porque é isso, assim, a gente foi tomando as decisões juntos, sabe? A gente foi se alternando pra ler o livro, e era muito legal porque chegava esses momentos mais de tensão e o clima na sala mudava completamente, assim. Fora que, assim, a gente ambientou tudo, né? A gente ficou num quarto escuro, só com o abajur pra iluminar o livro, chovendo lá fora, e, assim, nesses momentos de tensão, a gente mudando a entonação, um olhando pra cara do outro, assim, roendo as unhas, os pelos arrepiados. Cara, foi muito legal, foi muito marcante, foi muito massa. Se você tem um cônjuge aí, leia esse livro junto, porque vai ser, no mínimo, uma experiência interessante. Mas bom, esse livro, o legal dele é que, assim, tem a parte de terror, tem toda essa coisa do Cthulhu, de gore, de macabro e tal, mas ele não fica só nisso, tá? Ele tem bastante aventura, bem na pegada Indiana Jones mesmo, assim, né? Até por na época que se ambienta e tal. Tem muita investigação e tem também algumas doses de humor, então ele meio que equilibra bem, sabe? Mas com um pouquinho mais de veia pro terror, pra esse horror cósmico que é próprio do Cthulhu. E eu acho que, na verdade, fica até um conselho, né? Se você tem um pouquinho mais de medo pra essas coisas, não leia sozinho ou leia de dia, porque por mais que sejam só um monte de palavras numa página, elas têm impacto. O livro começa com um prólogo te colocando para controlar as ações do detetive Talent, que faz parte de um clã chamado Virden, que lida justamente com casos, digamos, menos tradicionais. Essa primeira parte serve para introduzir a gente quanto às mecânicas do livro, isso é de se habituar com a gameplay, por assim dizer. Ele tem regras mais ou menos definidas de como se devem discorrer as ações, os combates, etc. Eu já entro nesses detalhes, mas a princípio é isso. O livro te impõe um personagem que vai servir tanto para introduzir o plot da história, como também as mecânicas do jogo. E esse detetive vai começar uma investigação, que é óbvio, né, muito maior do que ele estava esperando, e vai acabar
morrendo. E não, isso não é spoiler, afinal essa é uma das premissas do livro. Logo que você folheia ele, já nas primeiras páginas tem um cemitério, tem uma área chamada cemitério com várias lápides em que a gente vai ir preenchendo essas lápides com os personagens que a gente criou conforme eles forem morrendo ao longo da jornada. Mas bom, passado o prólogo, a gente pode agora sim criar um novo personagem, escolhendo quais os atributos, qual a história daquele personagem. Essa foi uma das paradas que eu mais gostei do livro, é essa coisa de poder montar a sua própria ficha. E é legal que o livro estabelece alguns arquétipos, né? Se não me engano é militar, detetive, exorcista e não lembro o outro, mas ele também dá a opção de você criar sua própria ficha personalizada. E é muito legal porque você tem que meio que, pelo menos de um ponto de vista lógico, tentar imaginar qual que vai vir agora na história, né? Então você monta seu personagem baseado nisso. Se ele vai ser um personagem mais pra ação, mais pro combate, ou um personagem mais carismático na hora de entrevistar alguém, sabe? De recolher algumas informações. Tem que dosar bem quais atributos você quer colocar pro seu personagem. Tem momentos que você precisa comprar itens. Então é interessante que um dos atributos do seu personagem é que ele seja rico pra poder comprar esses objetos, porque senão, né, enfim, você... Não vou entrar em detalhes, não quero estragar a experiência de vocês. Só fiquem sabendo que é muito legal essa parte dos personagens, assim, de montar a ficha. Pô, isso foi muito massa, eu curti muito, sabe? Enfim, e é legal que você pode dar um background, né, nas fichas personalizadas. A gente inventou o personagem que era jornalista, que era playboy. Cara, eu coloquei o Mohamed Salah na história, invertei que era um magnata egípcio. Enfim, eu já entrei em muitos detalhes aqui. O que eu quero que vocês saibam é que esse primeiro ato, que ocorre logo após o prólogo, ele é bastante voltado para investigação. Ele tem um combate aqui, outro ali, mas o foco mesmo é investigar o caso que o detetive Talent deixou pra gente. Então você visita uma série de locais de Oxford, entrevista várias pessoas, coleta muitas informações, mas assim, é muita informação mesmo. Tanto que no começo, eu e a Vi, a gente meio que só foi anotando uma que outra coisa e tal, mas logo a gente percebeu que não adiantava só ler, tinha que anotar. Então a minha sugestão é, se você quiser pegar esse livro, você tá com o seu livro nessa estante e ainda não começou a ler, vá preparado com um kit de dados D6, esses de banco imobiliário mesmo, e alguma coisa para anotar, seja um caderno de notas, seja um notebook, enfim, anote tudo, tá? E é até bom você ter algumas folhas avulsas, pelo menos, para as fichas de personagem, para você montar sua ficha ali, porque o livro vem com as fichas, mas é muito limitado, né? Então seria legal que você montasse a ficha numa folhinha à parte e tal, só para fazer o controle das coisas mesmo. Agora que a gente entrou nessa parte, eu acho que já dá para comentar algumas críticas aqui do livro, porque sim, eu tenho algumas. A principal reclamação que eu ouvi das pessoas com relação a esse livro, junto com essa parte de que seria legal ter fichas avulsas de personagem para você poder ir anotando, para você não ter que anotar em outro lugar, ou então o livro mesmo vir com um bloco de notas, que seria muito bom, não reclamaria também, é a questão da dificuldade do livro. Porque ele é só difícil, ele é tipo muito difícil mesmo de jogar. Ele só tem um nível de dificuldade, que é nível hard pra caralho. Eu acho que tinha que ser esse nome, sabe? E se a gente seguir as regras que ele mesmo estabelece, ia precisar de pelo menos mais 2 páginas do cemitério pra poder concluir a história sem modificar nada das regras. Assim, porque também ele estabelece algumas regras no começo, mas tem trechos do livro que eu não entendia exatamente como proceder. Meio que ele trazia uma nova dinâmica no meio do livro e ela não era muito bem explicada. Pelo menos eu e a Vi, a gente ficou confuso nessas partes. Fora que o que eu acho que é o mais broxante desse livro é que, dependendo da escolha que você fizesse, ele te levava pra um caminho em que era morte imediata. Tipo, você escolheu entrar em uma rua em vez de virar uma esquina e levou um tiro pelas costas. E é isso. Simplesmente seu personagem morre. Você vai pra determinada etapa e ela só leva uma morte rápida, assim, sem qualquer chance de defesa. Isso eu achei muito caído, porque às vezes você tá numa parte muito avançada da investigação, então seu personagem morre naquele momento, você tem que fazer todo aquele percurso pra tão chegar ali e só então escolher o outro caminho, sabe? Eu achei meio caído. E fora que assim, se acontece uma vez ou outra, beleza, vai lá, legal. Mas o problema é que tem vários momentos que isso acontece. Tem um trecho, se não me engano, que ele te bifurca pra 15 opções diferentes, pra 15 caminhos. E desses 15 caminhos, 14 deles levam pra uma morte súbita. Quais são as chances, sabe? Imagina você matar 14 personagens pra na última chance ser acerta. Então isso pra mim foi bastante frustrante, isso foi o que me incomodou um pouco. Assim que eu e a Vi, a gente chegou num acordo de que nessas horas, quando chegasse pra uma etapa em que levava a uma morte súbita, a gente tinha o livre arbítrio de voltar e escolher outro caminho, sabe? Sem ter que matar o personagem ou, sei lá, dar 2 vidas pro personagem, não sei. E eu vi que uma coisa que muitas pessoas fizeram, assim, depois, né, conforme eu tava lendo, eu fui ver comentários de internautas no Scooby, que é a plataforma de livros, e eu vi muita gente comentando disso também.
também, assim, que meio que o livro é muito legal, mas as regras são um pouco confusas ou muito difíceis, ou tem essa parada da morte súbita, né? Em que eles, no final, decidiram fazer suas próprias regras e funcionou também, assim, sabe? Conseguiram aproveitar o livro, conseguiram curtir o livro, deturpando um pouquinho as regras, e eu acho que acaba sendo um pouco disso, assim, sabe? Esse livro meio que você tem as regras lá, se quiser seguir elas, beleza, mas você pode fazer suas regras. Eu vi gente falando que tinha inventado que o personagem era imortal, que só queria ver a história, né? O decorrer da história, então todo combate sempre tirava, sei lá, acerto crítico, era imune a balas e coisas do tipo, só pra ver como que discorria a história, e é uma opção válida também. Eu acho que no final você pode ter essa liberdade com o livro. Até porque a história é bem mais interessante, assim, sabe? É legal ter essa dinâmica da gameplay, de ser um jogo também, mas eu acho que o que o mais interessante mesmo é você ver o decorrer da história. Eu acho que é um caminho válido, porque o livro é enorme, esqueci de falar isso, mas ele é gigante também. Eu vi, a gente levou pelo menos mais de 20 horas pra terminar ele, então eu acho que eventualmente todo mundo chega na opção de, peraí, e se eu mudar então as regras pra poder jogar do jeito que eu quero e continuar apreciando o livro? Além disso, o livro tem no fim de cada página 2 sorteios de dados impressos, que serviriam como rolagens aleatórias para leitores e jogadores que não tivessem dados físicos à mão. Isso é bem legal porque é realmente assim uma alternativa, a não ser pelo fato de que a partir de tal página só se repetem 2 combinações. É um erro de impressão no mínimo bizarro, sabe? Porque, cara, como que isso passou na revisão? Tipo, a partir de tal página são só 2 padrões de dados e eles não servem pra nada. Aí você que nunca jogou um livro-jogo, nunca jogou RPG, tá pensando, tá, mas o que tem a ver dado? Por que você tá falando de dado? Porque os testes do livro acontecem a partir do lançamento de dados. Você precisa tirar... Você faz sempre sorteio de dados, que dependem das suas habilidades, né? Em que varia o tanto de dados que você tem na mão. Se você é mais apto pra uma ação, você vai ter mais dados. Se você não é tão apto, vai ter menos dados. Enfim, esses detalhezinhos você encontra fácil no livro. Ele explica melhor, ou até quem esboçou de leve com alguma aventura de RPG tá bem por dentro disso. Fiquem sabendo que o livro-jogo usa uma mecânica própria, né, do lançamento de dados e tal. Mas enfim, voltando nessa coisa de erros de impressão, também teve algumas numerações de páginas que estavam erradas. A numeração no livro-jogo se dá através de referências, né, através das etapas, não é tipo o número da página, senão o número das referências que tá em cada página. E eu acho que em 2 ou 3 estava errado também. É um detalhe menor, mas que eu quis trazer, mas assim, não é... Nossa, que absurdo, né? Até porque eu fiquei muito impressionado com a qualidade do material do livro. Ele é todinho ilustrado, ele é muito bem diagramado, é muito bonito, é muito visual. Isso é muito legal. E assim, tem todo um kit de adesivos que são um show à parte, são lindíssimos os adesivos, eu gostei bastante. E vem muito adesivo, gente, vem muito adesivo mesmo. E até uma dica que eu dou aqui, vem a cartela à parte dos adesivos, né? Eles ficam dentro do envelope. Não abra o envelope. Só pegue o adesivo na hora que o livro te indicar pra você se surpreender. Eu, pelo menos, quis fazer essa surpresa, esse mistério, né? Não saber quais que eram os adesivos só até o momento que eu tinha desbloqueado eles. Fora que assim, o livro é pioneiro, né? Então, muitas coisas presentes nesse livro foram testadas pela primeira vez. A primeira vez que tá trazendo. Então, eu dou essa passada de pano para a Jambô, porque é praticamente a primeira vez que eles estão fazendo um livro desse. Então, é normal que tenha alguns erros. E eu espero que eles peguem feedback de todos esses erros, né? De todas essas problemáticas, por assim dizer, e resolvam em livros futuros. Já tem previsto mais um livro-jogo Legacy aí da próxima campanha de financiamento coletivo do Jovem Nerd. Eu espero que eles tenham essas correções. Enfim, quando sair esse livro, eu consumi ele e eu comento pra vocês. Eu trago aqui também, tá? Quem não sabe, é relativo aos Tesouros de Ganor, que rolou no final do ano passado, a campanha e tal. Tá previsto pra sair no final do ano, etc. Não é assunto de hoje, mas é só um comentário que eu queria trazer aqui. Quero ainda assim, apesar dessas críticas, né, dessa gameplay, eu quero elogiar o livro, porque sim, é uma história muito interessante. A investigação é muito legal, essa parte de investigar, de você coletar os dados e descobrir as coisas. Cara, eu e a Vi, o nosso veredito é que a gente adorou ter tido essa experiência de ter jogado juntos. A cada troféu que a gente desbloqueava, cada adesivo que a gente colava, gente, dava arrepio, literalmente. É muito engraçado, né? Porque é só um adesivo que eu tô colando no papel, mas eu literalmente tinha arrepios, eu ficava super empolgado pra desbloquear mais troféus. Enfim, cara, foi muito legal, com certeza marcou o nosso verão. E eu convido você a também adquirir esse livro. A Jambô não tá me pagando,
mas na altura de gravação desse episódio, somente a versão comum, isso é a versão brochura, tá disponível no site da Jambô Editora, tá saindo por R$80, a versão de luxo tá 100, mas não tá disponível. E sim, eu sei que R$80 é dinheiro, é muito dinheiro pra um livro, mas eu acho que vale a pena, porque é um livro enorme, tem mais de 500 páginas, como eu comentei, ele é todo diagramado, ele é todo ilustrado, ele tem toda essa cartela, não é uma cartela, né, é um envelope, na moral, é pelo menos uns 40 adesivos, assim, eu não sei quanto que tá o preço do papel, do adesivo, eu sei que o livro deu uma encarecida, mas no final das contas eu acho que vale a pena, porque ele é mais do que um livro, ele é mais do que um jogo, ele é um livro-jogo e acima de tudo ele é um livro-jogo Legacy. Enfim, é tudo o que eu já comentei, sabe, eu acho que vale muito a pena essa coisa, é uma coisa nova pra você fazer, e você pode fazer tanto sozinho, como é a proposta, mas eu acho que você pode fazer com, sei lá, com mais alguém, vocês lerem juntos, e é um livro que você vai estar sempre visitando, sabe, porque Eu e a Viajante terminou, só que ficou um monte de coisa pra fazer, ainda tem alguns mistérios para serem descobertos, ficaram alguns easter eggs, não colamos todos os adesivos, ficou faltando ainda desbloquear alguns, enfim, eu sei que são muitas e muitas horas de gameplay, leitura, enfim, leia do jeito que você quiser, até por fim você descobrir qual que é esse tal do Enigma do Sol Oculto. Dica: tem a ver com os mitos de Cthulhu. E pra você que tá se perguntando se precisa consumir os Nerdcasts de RPG ou ler a HQ ou os romances, não é necessário. A história tem autonomia própria, mas também agracia quem leu ou consumiu essas outras obras que eu citei. Como ela se passa anos antes da história principal, isso é, daquela contada nos Nerdcasts de RPG, digamos que alguns personagens aparecem aqui em outros contextos e, sim, tem um quê de fanservice, tem um quê de easter egg, mas eles têm propósito na história, tá? Eles não estão jogados, senão que eles ajudam até em partes da investigação. A Vi mesmo, que nunca leu, não consumiu nada de Nerdcast, só com o livro foi mais do que satisfatório pra ela achou bem pleno, bem completinho assim. Outra coisa que eu achei muito legal é todo esse contexto histórico que a gente perpassa ao longo da obra, né? Como eu comentei, a história começa em Oxford, mas ela vai pra outros lugares, eu não vou falar quais são esses outros lugares, vocês vão ter que ler pra descobrir, mas a Karen Soarelli, ela é uma escritora, ela escreve muito bem, ela sabe descrever muito bem, ela consegue ambientar muito bem, ela traz personagens e cada personagem tem uma fala muito própria, assim, de diálogo, sabe? Você consegue diferenciar muito bem cada um dos personagens, fora a parte das descrições mais do gore, do terror também, eu acho que ela faz com maestria, sabe? E uma coisa que eu gostei muito foi justamente ser ambientado nessa Europa da década de 1920. Spoiler, não é só Europa, a gente não fica só na Europa, fala baixo. Mas, enfim, isso é um detalhe muito legal também. Essa ambientação foi outra parada que eu curti muito, assim. Me ajudou muito mais a emergir na história, a estar imersinho naquele mundo, assim, sabe? Na Europa de 1920 e outras partes que não são Europa. Mas é isso, eu adorei ter conhecido esses outros lugares que a Karen Soarelli me apresentou nesse livro. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, que tenham ficado pelo menos inclinados a comprar esse livro, porque como eu disse, ele tem sim seus problemas, mas ele tem muito mais acertos. E eu já vi gente gostando tanto desse livro que decidiu comprar um novo, dar de presente para um amigo e depois compartilhar a experiência para ver que rumos o amigo tomaria, para quais finais alternativos ele encerraria a sua história e coisas assim. Caso algum ouvinte compre, me fala depois se gostou e quais finais desbloqueou. E pra quem tava se perguntando como eu ando de saúde, depois do que eu comentei no último episódio, né? Não se preocupem, gente. Eu tô bem. Agora eu tô bem. A ideia era de começar as atividades por aqui na rádio já na segunda semana de janeiro, como eu comentei. Eu tive problema com o ouvido, eu tava com o dente infeccionado, mas eu já fui no médico, já fui no dentista, tô me medicando. Enfim, tô me recuperando, eu acho que agora eu tô bem melhor. A ideia é que agora sim a gente tenha um pouco mais de periodicidade aqui no feed da rádio. Tem bastante coisa programada pra esse ano. Já tá rolando oitavas da Champions, tem Europa League, Conference League pra comentar também. Marco Mundão já tá convidado a participar aqui de novo. Enfim, se eu conseguir fazer metade das coisas que eu planejei pra esse ano, vai tá mais do que ótimo. Assim que não se preocupem, os seus episódios da Rádio Oslo vão voltar a aparecer aqui no feed. E é isso. Fiquem bem. Eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de todas as horas ou sempre que possível, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.